Fala pessoal, beleza? É, eu tô fazendo esse vídeo aqui porque eu vou tentar explicar na linha do tempo como é que ocorreu a história e a trama de Legacy of Kain. O que vocês estão vendo aqui é a disposição das quatro linhas do tempo que são geradas, né? Essa vermelha, tem uma outra amarela, um azul e azul escuro. Só para ficar claro, nessa trama estão os jogos Blood Omen, Soul River 2, Soul River 1 e Legacy of Kain Defiance. O Blood Omen 2, teoricamente, ele aconteceria numa linha do tempo que não foi criada, quer dizer, foi criada, mas foi alterada. Só para você ter um exemplo, essa que é a primeira linha do tempo que a gente vai tratar, que é a vermelha, ela já é consequência do tempo do Blood Omen 2. Então, ela meio que ficou uma história meio que esquecida. Não faz muito sentido. Eu ainda vou fazer um vídeo tentando explicar aquele jogo, mas por isso que ele não vai entrar aqui, senão vai confundir tudo. Uma outra coisa é que esse vídeo aqui é basicamente spoiler o tempo todo. Então ele é interessante para pessoas que jogaram os 4 jogos e que querem entender um pouco melhor se alguma coisa ficou confusa, porque jogou um jogo há muito tempo e depois não entendeu qual é a relação que um jogo tem com o outro, o que um tempo tem a ver com o outro, o que é alterado, o que não é. Na verdade, só faz sentido se você já jogou os jogos. Se você não jogou, eu peço que jogue, tente entender os 4 jogos. Se não jogar, pelo menos ver o desenrolar dos jogos, né? São as cutscenes, pelo menos. E se tiver dúvida, depois vem aqui e assiste. Ver se você consegue entender. Tá bom? Então vamos lá. Só para falei aqui agora, né? Existem 4 linhas do tempo: a vermelha, a amarela, a azul claro e azul escuro. As partes das letras, essas letras aqui, o que está escrito, o que está acontecendo, o que é vermelho é Blood Omen 1, o que é verde é Soul River 1, o azul claro é o Soul River 2 e o Defiance é esse Soul River, o Defiance é esse azul escuro, certo? Eu coloquei na linha do tempo datas de anos. É claro, em um momento eu vi na série falando sobre qual era o ano exato, ou seja, se era 1950. A única coisa que acontece na série que eu lembro, que eu vi, é que eles falam sobre 500 anos na frente, 200 anos atrás, mas não diz qual é a data especificamente. Para facilitar, eu criei datas. Então, assim, o marco, a referência que eu usei foi a morte de Ariel e o nascimento de Ken. Eu falei que essa data é o ano 2000. E todas as datas vão ser descritas a partir desse ponto, certo? Só para ficar mais fácil desenvolver a trama ao longo do tempo. Beleza? Vamos lá. Vou começar por Blood Omen, que é o primeiro jogo em que ele apresenta Nosgoth. O Blood Omen começa aqui, no ano de 1500, quando Vorador aparece matando 6 guardiões. E um detalhe: em cada história, em cada linha dessa, existe o que está escrito, que é essa parte aqui, por exemplo, e a parte em parênteses. A parte em parênteses é basicamente spoiler, em que existe referência de algum jogo dentro de outro. Ou seja, a parte em parênteses não fica claro no momento em que você assiste, não é explícito, mas é o que explica. Então, por exemplo, no número 1 aqui diz que Vorador matou 6 guardiões no ciclo. E aí eu já descrevo qual é o motivo, porque existe uma caça aos vampiros liderada por Mortanius e Molders, explicado em um mural no Defiance, no jogo Defiance, certo? Então é isso. Nesse tempo aqui, Vorador mata 6 guardiões do ciclo. O motivo é que existia uma guerra liderada por Mortanius e Molders, explicado no mural de Defiance.
Em seguida, o Vorador mata Malek. E Mortanion tira a alma de Malek. Malek serve ao Círculo. O Círculo são o Círculo dos Nobres, Guardiões dos Pilares. Certo? Blood Omen continua 500 anos depois. Vê se nessa linha estamos seguindo nessa linha do tempo vermelha ainda, 500 anos depois, ou seja, no ano 2000. Acontece a morte de Ariel pelas mãos de Mortanions. Por que Mortanions mata Ariel não fica claro aqui. Ela é explicada o motivo exato é que existia um Riddle encarnado em Mortanions que faz isso, que mata Ariel. E em seguida ele entra no corpo de Gênero. Isso acontece lá no Legacy of Kain Defiance. Vocês vão ver. E ainda assim nasce Kain, nessa data. Kain nasce no momento da morte de Ariel. Qual é o motivo? É que o Pilar escolhe seu sucessor no momento da morte do antecessor. Ou seja, Ariel morreu, Kain nasceu. Isso é explicado por Kain e Janus em Soul River 2. Existe alguma referência em Legacy of Kain Defiance também sobre isso, mas ele é muito claro no Soul River 2, em que o motivo por que o Kain foi escolhido na época em que Ariel morreu. Certo? Beleza. 30 anos depois, Kain já é um homem de mais ou menos 30 anos, ele morre assassinado por bandidos. Que não fica claro qual é o motivo, se era um bandido só que estavam querendo roubá-lo. Ele morre quando ele estava saindo de um bar e os bandidos vão e matam ele. Certo? Mortanion traz de volta Kain como vampiro. Esse dado é do... essa informação aqui aparece no Blood Omen. Só que o motivo é explicado por Mortanion em Legacy of Kain Defiance, que ele usa o Coração das Trevas, o Heart of Darkness, em Kain, e que ele fez isso para colocar em movimento a profecia de que um campeão vampiro iria derrotar o campeão Riddle. E isso é explicado ao longo da trama, assim, na verdade, basicamente é explicado no Legacy of Kain Defiance. Mas aqui já tem uma explicação por que Mortanion traz Kain como vampiro. Só que Kain, na verdade, quando ele volta, ele sai em vingança e mata seus assassinos. E aí Mortanion diz que o serviço não estava finalizado e que ele deveria procurar Ariel. Em seguida, Ariel conversa com Kain, diz que no Praptor, o amante de Ariel, junto com os círculos, estão sob influência dos unspoken, ou seja, aqueles que não podem ser pronunciados. No Blood Omen não aparecem referências. Unspoken, na verdade, que é explicado no Legacy of Kain Defiance, são os Hilden. Quando Raziel encontra Turel. Quando Raziel encontra Turel em Legacy of Kain Defiance, é explicado que os Unspoken são os Hilden. Em seguida, quem arranca a cabeça de Nupraptor e coloca no Pilar Mente. O Pilar aparentemente é restaurado. Blood Omen. Ariel diz a Kain que ele deve matar todos os guardiões, mas que Malek os protege e ele deve matá-lo antes disso. Malek é um dos guardiões, né? Mas ele é o guardião do... Ele é o guardião do conflito. É isso? Conflito. Estou lembrando. É isso aí. Malek é o guardião do conflito. E ele serve como protetor de todos os outros guardiões. Certo? Então, para quem conseguir matar todos os outros guardiões, ele vai precisar matar Malek primeiro, porque senão Malek vai proteger os outros guardiões. Quem tenta enfrentar Malek, mas não consegue vencê-lo, certo? Em seguida, Ariel orienta quem a procurar o oráculo de Nossos para que ele fale sobre como derrotar Malek. Esse oráculo ele vai encontrá-lo, só que ele descobre no final do jogo que na verdade esse oráculo é o próprio Mobius. E quando ele encontra o oráculo diz a quem para procurar Vorador, pois o Vorador já tinha vencido Malek e ele provavelmente saberia como vencê-lo novamente. Quem
encontra Vorador. Vorador ajuda quem a derrotar Malek. Quem derrota mais dois guardiões, o Dejol e a Cruz. Aí um detalhe, notar que 500 anos atrás o Vorador tinha vencido 7 guardiões. Mais à frente o Vorador comenta sobre isso no final de Blood Omen. No final não, no meio. Não, em algum lugar em Blood Omen comenta que ele tinha matado 7 guardiões, ou seja, 6 guardiões, depois ele matou Malek, guardião do conflito. Lembre-se que são 9 guardiões dos pilares, certo? Então, na época, ele matou 7 guardiões, sobrou apenas Mobius e Mortanius. Mobius era o guardião do tempo e Mortanius o guardião da morte. Depois que Vorador e Ken derrotam Malek, Dejal e a Cruz, 3 pilares são restaurados. Quem vai para a cidade de Avernus, que está em chamas, e lá quem vê que existe uma religião estranha, vê uma situação da veneração de um tal de Hasadik, se é assim que se pronuncia. Esse Hasadik é um detalhe muito importante, só que no momento que você joga Blood Omen você não percebe. Ele é explicado em Legacy of Kain Defiance. Essa entidade é na verdade Turel, vampiro, com uma entidade Hilda dentro dele, ou seja, tinha um Hilda encarnado em Turel, vampiro. A explicação para Turel aparecer nesse tempo aqui é que Azimuth, um dos guardiões, Azimuth é o guardião em que quem está atrás aí em Avernus Cathedral. Um dos guardiões usava um dispositivo de viagem no tempo para trazer essas criaturas de outras épocas. Esse detalhe em que existia um dispositivo de viagem no tempo é citado em Blood Omen. Só que o Turel não aparece em Blood Omen. Ele tá lá, só que ele não aparece como Turel. Ele só é explicado em Legacy of Kain Defiance. Certo? Quando você joga Legacy of Kain Defiance mais à frente, se você não ficar atento, você não entende como é que Turel apareceu ali. Porque, teoricamente, ele é de milênios na frente, né? O Hustle voltou no tempo e não explica por como o Turel voltou no tempo também. Em Blood Omen tem essa referência. Essa referência diz que existe uma máquina do tempo. Azimuth tem um dispositivo do tempo que ela pega criaturas de outras épocas e traz pra lá. Beleza, quem mata Azimuth e mais um pilar é restaurado. Aí Ariel fala sobre Nemesis. E que o dispositivo que quem encontrou lá em Avernus, que é o dispositivo do tempo, pertence a Mobius. Que ele deve entregar a Mobius. Ele seguindo a orientação de Ariel, quem procura o rei Otmar e o convence a lutar contra Nemesis. Esse Nemesis é um tirano humano que está expandindo seu império em Nosgoth nessa época. Ele está matando todo mundo, dominando, ou seja, ele é um problema, né, para a sociedade de Nosgoth. E quem entende isso também, por mais que quem não seja um cara muito bonzinho, mas ele entende que uma dominação total de uma pessoa só não é legal. E ele, pro rei Otmar, no momento estava meio desanimado por causa da sua filha, aí quem resgata a alma da filha convence o rei Otmar a lutar contra Nemesis. Esse Nemesis, esse tirano, que existia na época de Nosgoth. Nesse meio tempo, quem encontra Soul River, numa sala, esse detalhe em Blood Omen passa basicamente despercebido, mas ela diz que é Soul River, mas não mostra em Blood Omen que essa espada tem muita importância na história. Quem luta ao lado do rei Otmar contra Nemesis? O rei Otmar é morto e quem perde a guerra? Nemesis está muito forte com seu exército e ele perde a guerra. Quem, numa dessas, depois que saiu, enquanto estava no campo de batalha, e por algum motivo ele aciona de forma acidental ou não, o dispositivo do tempo que ainda estava com ele, que ele pegou na Avernus Cathedral. Só que quem não sabe para que tempo ele iria. Tudo indica que isso estava programado por Mobius. Beleza. Quem usou o dispositivo do tempo? Olha essa linha aqui. Essa linha vermelha traz ele para o ano de 1980. Ou seja, 50 anos antes. 50 anos atrás. Que, quando quem chega lá, ele vê Mobius falando para o povo sobre
a dominação dos vampiros. Quem observa Mobius e vê que ele deixa algo com William. Esse William, que era um rei bondoso nessa época, ele se transforma em Nêmesis no futuro. Mobius, nesse momento aqui, aparentemente é servo de William. Então, Nêmesis ainda não existe. Quer dizer, existe, é William. Só que o William ainda não é um ditador, ele ainda é bondoso. Por algum motivo, no futuro, ele vai se transformando nesse ditador totalitário que quer dominar Nosgard. Quem luta contra o William e o mata? Detalhe, isso não aparece aqui. Isso só é explicado em Soul River 2. Quem em Soul River 2, quando encontra Russell e conversam, diz que William e Ken estavam empunhando a Soul River. E diz que Mobius tinha orquestrado isso. Que é verdade. Se você tem alguma referência, quando você joga Blood Omen, você percebe que o barulho da espada que o William faz é muito parecido com a Soul River, utilizado em Soul River 1. Então existe essa referência, e esse detalhe passa despercebido quando você joga Blood Omen, e só é explicado mais à frente. O motivo de utilizar duas Soul Rivers é que a presença de duas encarnações da espada causa um problema no pano do espaço-tempo e pode gerar uma mudança no tempo, o que acontece. Quem mata William, e uma nova linha do tempo é criada. Está gravando isso aqui? Tá gravando. Uma nova linha do tempo é criada, certo? Você vê essa linha aqui, amarela. A partir desse momento, uma nova linha do tempo é criada. E tudo passa a desenrolar a partir de 1980. Minto. Outros fatos começam a desenrolar a partir de 1980. Quem volta, quer dizer, volta para o futuro, né? Então ele adianta mais 50 anos, ou seja, retorna para o futuro em que ele estava. E quando ele retorna para esse tempo, ele percebe que Nemesis não existe mais. Nosgard está infectada por um ódio mortal aos vampiros, devido à morte de William 50 anos antes. Certo? Então quem? Que era o único, que era um vampiro naquela época, que era despercebido. Não existia um ódio mortal contra os vampiros. Na época de 2000. Existia Ken e Vorador. Só que quando o Ken retorna no tempo, ele mata o William. E como o William naquela época era um rei muito bondoso e todo mundo gostava dele, isso gera uma indignação nos seres humanos. Os seres humanos passam a considerar os vampiros novamente como seres abomináveis. E existe uma caça desenfreada a vampiros. Nesse caso, Vorador e Ken, né? Mobius mata o Vorador. Nesse momento em que Ken retorna, ele vê o Vorador na guilhotina, Mobius mata o Vorador na guilhotina e ainda manda caçar Ken. Nessa perseguição, o Ken entendeu qual era o objetivo de Mobius, entendeu que ele estava tramando que ele voltasse no tempo e causasse aquela mudança no tempo. E mata Mobius. Em Blood Omen aparece o Ken decepando a cabeça do Mobius. Em seguida, Ken encontra Anna Croft, um dos guardiões, conversando com Mortenius. Isso nos pilares, tá? O Ken mata o Mobius e depois ele vai para os pilares. Quem encontra Anna Croft, um guardião conversando com Mortenius diz a Anna Croft que Ken deve matar todos do ciclo, porque o círculo estava corrompido. E para poder restaurar todos os pilares, todos os guardiões precisavam morrer para que novos guardiões nascessem. E os guardiões que iriam nascer teoricamente, seriam guardiões que não eram corruptos ainda, né, puros ainda. Sendo assim, Mortenius mata a Anna Croft. E nesse momento, dá para perceber já que existe uma ambiguidade na fala de Mortenius. Ele mesmo não sabe muito bem o que é. Ele mata a Anna Croft, ele diz que todos os guardiões precisam morrer, ou seja, ele mesmo precisa morrer, mas ainda assim ele cria uma dificuldade para morrer quando ele enfrenta Ken. Só que Ken enfrenta Mortenius e mata Mortenius. Certo? Aqui, ó, em 18, esse item 18 aqui,
Quem mata Mortanius? Esse item aqui, esse evento é muito importante. Aparentemente, nesse momento, ele mata Mortanius, ele se transforma em Mortanius humano, depois ele se transforma num bicho vermelho, esquisito pra caramba. Ele mata também esse bicho, teoricamente ele matou. Em Legacy of Kain Defiance, no finalzinho de Legacy of Kain Defiance, onde o Russell está conversando com Janus, eles dois observam os pilares, e esse momento em que está acontecendo essa luta entre Kain e Mortanius. Quando Kain mata Mortanius, a entidade Hildan, que estava em Mortanius, sai e vai para Janus, lá no topo da cidadela, em Legacy of Kain Defiance, quando o Russell está conversando com Janus. Certo? Isso só aparece, percebe que isso que eu acabei de falar, aqui ó, entidade, dentro de Mortanius, vai para Janus. Isso aqui só aparece na Legacy of Kain Defiance, tá? É um spoiler. Isso aqui, tudo aqui tem spoiler. É para explicar, na verdade, a história, né? Beleza. Depois que Kain mata Mortanius, e aí ele restaura os pilares, que era representado por Mobius, Mortanius e Anacroft. Mais 3 pilares são restaurados. Só que Kain deveria morrer também, porque ele já estava corrupto. Ele já nasceu corrupto. Isso é explicado que no Praptor já envenena o Kain no momento do nascimento dele. Então ele já é corrupto quando ele nasce. Ele deveria se sacrificar também. Como isso a parte todo mundo ficou claro, ele se recusa a se sacrificar e inicia o Império dos Vampiros. Nesse momento, os pilares são destruídos, completamente destruídos. E assim acaba Blood Omen. Blood Omen termina nesse item aqui. Só para um detalhe, galera, eu crio numerações para criar mais ou menos uma ordem de fatos dentro do mesmo tempo. Por exemplo, aqui você vê que quem mata Azimuth, mais um pilar é restaurado. E aqui tem 13 e 13. Ou seja, quando quem volta no tempo, esses itens aqui, ó, deixa de existir e do 12 pula para o 13. Certo? Porque esses itens aqui, quem não luta mais com o Rei Otmar, quem não vai usar mais dispositivo do tempo, ele não procura mais o Rei Otmar para lutar contra o Nemesis. Então, assim, ele simplesmente continua a história a partir do número 13, certo? Então, por isso que a linha do tempo mudou. Certo? E aí, a gente segue essa linha do tempo, tá? Lembre-se que agora a gente já está na linha do tempo amarela. E aí começa a história de Soul River. No ano... Veja, a gente está aqui, certo? Aqui esse último item de quem começa o seu império. A gente avança no tempo e quem continua começa o seu império. Soul River tem um prólogo de Soul River que é explicado no meio, mas vale citar. Em um momento, por volta do ano 3000, quem pega antigos guerreiros Sarathon e transforma em vampiros. Inclui Raziel, Turel, Dumar, Milkaia e Rahab. Isso aqui é explicado tanto em Soul River, na metade, quanto Soul River 2. Que Raziel, Turel, Dumar, Milkaia, Rahab e Zephon eram todos guerreiros Sarathon, ou seja, caçadores de vampiro, humanos. E que quem descobre uma forma de ressuscitá-los quando mortos e transformá-los em vampiros. E aí isso acontece no Império de Kain. Ele continua. E aqui, por volta do ano 4000, que acontece aquele... Começa o início... Soul River 1. Soul River 1 é muito simplório, não tem muita reviravolta. Só explica o motivo do aparecimento do Russell. Kain começa... A apresentação começa com Kain jogando Russell no abismo. Aparentemente era por ciúme, porque o Russell começa a evoluir de uma forma muito mais veloz que o Kain. Ele cria asas. E aí Kain joga o Russell no abismo. 100 anos depois, essas datas aqui, galera, eu estou criando uma referência ao jogo. Em um momento o Russell diz que um século se passou, então eu estou considerando
essas datas, mas se eu tiver enganado aí, podem falar aí na descrição, nos comentários, se eu estiver equivocado em alguma coisa, como se eu estiver equivocado em qualquer uma outra coisa, detalhe que eu deixei passar, tá? Mas é isso. Então, 100 anos depois, em anos 1400 4100, Russell renasce em forma decadente, aquela forma que a gente conhece. Que agora, ao invés dele sugar alma, sangue, né, ser um vampiro sugador de sangue, ele é um vampiro sugador de almas. Russell é guiado por Elder God, uma entidade que aparece no momento em que ele é ressuscitado. No desenrolar do jogo, nesse momento aqui, fica claro, no momento que joga Soul River, fica explícito, quer dizer, subentendido, o Elder God diz a Russell que foi ele mesmo, Elder God, que ressuscitou o Russell, que trouxe ele de volta. Mais à frente existe uma discussão, um questionamento do Russell se realmente Elder God fez isso, ou se ele simplesmente estava lá na época em que ele ressuscitou. Isso está ligado à profecia dos Hylden e vampiros, que é o fechamento da trama. Eu não vou me aprofundar muito nessa profecia, vou falar alguma coisa dela, tem que falar, senão não vai explicar, mas a profecia especificamente envolve muita coisa, e eu vou fazer um outro vídeo explicando ela de forma bem detalhada, certo? Então, nesse momento aqui, vamos entender que Elder God ressuscitou quem? Ressuscitou o Russell. E o Russell, nesse momento que ele acorda, ele tá puto da vida e vai atrás de quem? E Elder God estimula que ele faça isso também. No meio do jogo de Soul River, Russell enfrenta Ken, certo? E a Soul River se quebra quando Ken tenta golpear Russell. A Soul River que o Ken usava, material, quebra quando ele tenta matar o Russell, todo mundo conhece. E aí o Russell entra para o mundo espiritual e ele vê que a espada está lá e ele se une à espada, ou seja, o espectro da espada se une a ele formando um corpo só. Ele manifesta no braço, como todo conhece. E vai atrás de quem? Continua atrás de quem? Quem foge, né, nesse enfrentamento, quem continua atrás de quem? E no meio do caminho ele vai matando os seus irmãos, né? Milcaia, Zephon, Rahab e Duma. Esses 4. Só escapa o Turel. Turel ele não encontra. Ele encontra os filhos de Turel, né? Os bichos parecem uns demônios com orelha grande. Mas ele não encontra o Turel. Ele até o final do jogo ele não encontra. Só vai encontrar o Turel lá em Legacy of Kain Defense. Beleza. Quando ele está chegando próximo do final, antes de encontrar o Ken, que ele encontra o Ken na Câmara do Tempo, Russell passa por um túnel, uma espécie de túnel em formato de labirinto, de símbolo de infinito, em que vai mostrando correntezas do tempo, ou seja, possibilidades tanto do passado quanto do futuro do Russell. Como essa série mexe muito com o tempo é muito fluido, ele é difícil não existe uma linha inicial muito bem definida e uma linha final. Por isso que eu fiz o desenho aqui. Então é o seguinte, a primeira imagem que ele vê é a chegada no mundo espectral. Isso realmente aparece nesse jogo, aparecendo nisso. Russell, a segunda imagem é quando ele encontrou o seu próprio túmulo, ou seja, quando ele encontra que ele realmente era Saraphon antes, né? Ele encontra o túmulo do Russell e dos seus irmãos. O terceiro é a Soul River sendo destruída ao atingir Russell. Note que, ao desenrolar do jogo, esse item C aqui acontece antes do item B. Só que aqui, quando ele vai andando, ele enxerga ao contrário. Ou seja, não existe uma ordem exatamente, uma ordem temporal muito bem definida. Só porque ele viu uma coisa no início, significa que ela aconteceu antes. Não. São coisas que acontecem, ou não, e que o Russell está vendo. A quarta imagem que ele vê é o Russell, mostrando o Russell enfrentando Ken, em um lugar que não apareceu ainda. Tudo indica que é mais para frente. A quinta imagem, essa imagem mostra o Russell atingindo Ariel com a espada.
para quem já jogou o jogo todo, sabe que essa imagem aí é uma referência ao finalzinho do jogo, próximo do final, quase final do jogo Legacy of Kain Descendants, ou seja, o encerramento da saga, em que mostra a Ariel sendo absorvida pela Riva para que ela fique completa. Esse evento aqui é importantíssimo, certo? E o último item mostra o Russell com uma espada em coloração vermelha, que é uma referência ao Russell encontrar Janna em Soul River 2, mais à frente. Note que, ao longo do tempo, a letra F deveria acontecer antes da letra E, mas, como eu já falei, isso aqui não é muito bem definido. Então, ele enxerga de forma embolada. Beleza? Então, no Soul River, final de Soul River, Russell encontra Kain na câmara de viagem no tempo. Eles se enfrentam, mas o Kain foge e o Russell vai atrás dele. Os dois entram no portal do tempo. Aí, os dois voltam no tempo. Note aqui que eles estão voltando no tempo. Certo? Aqui. Essa linha verde que liga onde eles retornam no tempo. Note que eles estão no ano agora 2000. Esse ano 2000 é o momento do nascimento de Kain, mais jovem, né? E Ariel morre. Eles chegam aqui. Note que eu estou colocando essa numeração A0, A, porque ele acontece no mesmo ano, mas não é exatamente no mesmo momento. Então, o 0 é porque está acontecendo antes desse item 1 aqui. Ou seja, antes da Ariel morrer. Ou seja, digamos, sei lá, diria que pode ser na mesma semana, no mesmo dia. Mas antes, entendeu? Não é no mesmo momento. Russell e Kain chegam, voltando no tempo de 2100 anos que eles estavam na frente do futuro. Certo? Quando o Russell chega lá, ele encontra Mobius. E Mobius diz que Russell tem que encontrar Kain e matá-lo. Diz que ele é um aliado do Russell. Mobius se coloca como aliado. Só um detalhe aqui que deve ter ficado passado. Vocês viram que ainda no Soul River 1, Russell vê estátuas do Mobius, né? E ele já entende que o Mobius era uma figura muito importante, que era o guardião do tempo. Ele já sabia disso. Então, quando ele chega aí, ele sabe quem é Mobius já. Beleza. Mobius. Aí o Russell, quando está andando por lá, ele vem mural com imagens de Vorador matando guardiões. Isso aqui é uma referência ao que acontece em Blood Omen 1. Lembra? Blood Omen 1, em que aparece aqui no início do ano. No ano 1500. 500 anos antes disso aqui acontecer. 500 anos antes do tempo em que eles estão agora. Certo? Vorador mata guardiões. Certo? Raziel encontra Vorador. Não, minto, pulei aqui, cara. Pulei, foi mal, gente. Então, Raziel encontra Kain. Quando ele está andando por lá, encontra o Kain nos pilares. E este revela que está atrás de um evento improvável na linha do tempo. Ele procura o Edge of the Coin, ou seja, a beira da moeda. Eles dois conversam que existem duas possibilidades do futuro de Kain, né? Ele aceitar o seu lugar como guardião e se suicidar realmente e entender que ele tem que se matar para que novos guardiões nasçam, ou então ele recusa o sacrifício e condena Nosgoth por causa disso. Certo? Essas são as duas possibilidades. Ele faz uma comparação, uma analogia de uma moeda. Só que aí quem fala que não, beleza. Imagina agora que você consegue jogar a moeda tantas vezes, que às vezes você dá uma sorte dela cair em pé. Isso aconteceu, eu mesmo já vi acontecer, mas é muito raro. A probabilidade é muito baixa, você tem que jogar a moeda várias vezes. É isso que o Kain quer encontrar. Agora, ele não diz o que é exatamente esse evento. Ele quer uma terceira possibilidade dessa escolha. Ele quer uma terceira possibilidade, é isso que ele encontra.
Ele fala, por uma forma metafórica, que o Russell é importante nisso tudo. Mais pra frente isso vai ser explicado. E aí é o seguinte, nesse momento, você vê que aqui a numeração já mudou, né? Aqui era 0, aqui é 1. No momento em que ele está conversando com quem, é um exato momento, por isso que está 1 aqui também, é o exato momento em que Arion morre pelas mãos de Mortânios. Certo? Acontecendo em Blood Homem 1. Entenda, essas histórias agora estão acontecendo em paralelo. Nesse tempo aqui, em 2000, existe um Ken. Não, minto, desculpa, gente. Em 2000 aqui, Ken acabou de nascer. Está nascendo. No momento 1 aqui, nesse Ken está nascendo. E Ariel está vivo. Mas aí, e aí tem Ken também do futuro. Ou seja, nesse momento aqui, digamos que tem o Ken bebê e o Ken do futuro ao mesmo tempo. Certo? Eles não se encontram, mas eles existem nesse tempo. Eles coexistem. Certo? Então é isso. Russell, tá beleza? Depois de conversar com Ken, o Russell fica confuso pra caralho. E aí ele continua a sua busca, descoberta. E aí ele vai encontrar Vorador. Na verdade, Vorador encontra ele, né? O Vorador estava meio que perseguindo ele, porque não sabia, ele não conhecia aquela figura. Mas assim que ele encontra, ele sabe, ele lembra que existe uma profecia de um salvador vampiro, o salvador de Nosdorf. O Vorador desconfia que possa ser o Russell, mas que não tem certeza porque ele não conhece a profecia muito bem, e que a única pessoa que conhecia bem a profecia era Janus, só que Janus já estava morto há 500 anos. 500 anos atrás, certo? Janus Aldrin. Eles falam Janus Aldrin, vamos falar Janus, que é mais bonitinho, né? Janus Aldrin estava morto há 500 anos, certo? Então Russell precisa descobrir uma forma de voltar no tempo e falar com o Janus. E aí ele volta para procurar Mobius, certo? Só que no meio do caminho, Russell encontra quem? No túmulo de William, lembra? William. Esse William aqui, esse William é o William o Justo, em que quem mais jovem, ou seja, naquela época de Blood Homem, veja, gente, a gente está aqui no ano 2000, certo? Ano 2000. Ano 2000. 20 anos antes desse ano 2000, quem mais jovem estava aqui e ele mata William, certo? Mata William. E existe o túmulo de William, 20 anos depois, que é exatamente o local onde Ken agora e Russell estão conversando. E é que aí, ó, o Ken explica a Russell que Mobius orquestrou para que William e Ken se enfrentassem ambos com a Soul River, certo? Na época do Blood Homem 1, o Ken não tinha notado esse tipo de coisa, nem sabia da Soul River, não sabia nada. Mas Ken, por algum motivo, agora, por conhecer o tempo, ele já entendia um pouco o que estava acontecendo. Ele entendeu que aquilo foi orquestrado pelo Mobius para que os dois tivessem a Soul River. E aqui a morte causaria uma mudança no espaço-tempo, que seria uma nova linha do tempo. O que aconteceu? Quando aconteceu isso, os vampiros passaram a ser caçados, Nêmesis nem chegou a existir, o tirano Nêmesis deixou de ser, nem chegou a existir, e surgiu o tirano Ken. Entendeu? Era o que Mobius queria, o que aconteceu. E nesse momento aqui, galera, e aí é um spoiler agora, não escrevi aqui, mas é um spoiler que é explicado mais à frente. A ideia de Mobius, uma das ideias de Mobius, é que nesse momento aqui é o momento em que Ken mata Ken. Desculpa, que o Russell mata Ken. Ele, com a Soul River, ele pega a River material que se encontra no túmulo de William e mata o Ken, que é a única arma que pode matar o Ken. E quase que isso acontece. Quando o Russell pega a arma, ele por algum motivo ela é forçada a entrar no coração de Ken, mas
o Rain faz força e não mata Ken. Crava dentro do túmulo de William e poupa a vida do Ken. No momento em que o Ken é poupado, os dois sentem a Terra tremer, ou seja, mais uma mudança na linha do tempo. Porque era o momento em que Ken deveria morrer, mas ele não morre. Nesse momento, o que muda é Ken deveria estar morto e Russell vivo. Só que mudou. A linha do tempo amarela em que Ken deveria estar morto e Russell vivo, muda para uma linha do tempo azul em que os dois estão vivos ainda. Certo? Uma nova linha do tempo é gerada. Certo? Aí a trama continua ainda nesse tempo. Russell encontra o Mobius e esse fica irritado por ele não ter matado Ken. Russell encontra Mobius e força Mobius, já ameaçando ele, para que ele envie ele até 500 anos atrás, porque ele encontra Mobius, Janus, né, Janus. Só que Mobius engana Russell quando ele entra na Câmara do Tempo, porque o Russell não sabe controlar. Ele só confia no Mobius. Só que o Mobius manda ele mais para frente, 200 anos no futuro. Quando o Russell, esses acontecimentos aqui servem só para o Russell enxergar alguma coisa, mas isso aqui não vai mudar muito tempo. O Russell chega nesse tempo e percebe que foi enganado por Mobius. A Nosgard está caindo em ruínas, um monte de criatura esquisita andando para lá e para cá. E nesse momento aqui o Russell encontra a Ariel. 200 anos depois, né? E aí a Ariel conta a história de que no Proctor já infectou Ken quando ele estava na barriga da mãe, sendo assim, já nasceu corrompido, certo? Lembra? Eu comentei antes porque que Ken deveria morrer. Isso explica porque Ken deveria se matar para salvar os pilares. Certo? Ken continua a sua jornada e encontra a cidade de Anschenstein, acho que é assim que se pronuncia. É uma cidade de homens onde se encontrava o refúgio de Janus. Beleza? Eu vou parar o vídeo aqui um pouquinho, só um minutinho, só para ver se está funcionando.